Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Ismael dos Santos para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Ata da 56ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de agosto de 2020. Na presença de deputados Júlio Garcia e Mário Nadal, secretarias, deputados Alessio Schuster e Altair Silva. Às 14 horas do dia 25 do mês de agosto do ano 2020, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Altair Silva, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata de sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Cândido Nunes, Gessé Lopes e as senhoras deputadas Ana Campanholo e Luciane Carminati. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Ivan Artes, PL, Ada de Luca, MDB, Ana Campanholo, PSL, Jair Mioto, Bloco Social Democrático, Altair Silva, Bloco PP, PSB, Republicanos e Bruno Souza Novo. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário do ato da presidência número 018-DL de 2020, que constitui comissão especial, integrada pelos senhores deputados Moacir Sopelsa, Luiz Fernando Vampiro, Marcos Vieira, Ismael dos Santos, Fabiano da Luz, Sérgio Mota, João Amin, Maurício Kudilac e Gessé Lopes, com a finalidade de emitir parecer à representação 001/2020, impeachment. Ante o exposto, o senhor presidente submeteu a mencionada comissão à votação e foi aprovada pelo processo nominal, com o seguinte resultado: 32 votos sim, 5 votos não, 1 abstenção. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente anunciou o próximo horário. A hora do dia foram aprovados o pedido de informação número 570 de 2020 e as moções números 398 a 400/2020. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1159 a 1175 de 2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 1655 a 1669/2020. Explicações pessoais, serão uso da palavra os senhores deputados Coronel Mocelim, Bruno Souza e Padre Pedro Baldiceira. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar ao primeiro secretário Lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito a assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar pelo tempo de até 10 minutos, deputado Sargento Lima, que pontualmente às 8 horas da manhã fez seu registro para fala em breves comunicações. Está com a palavra, deputado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, horário é horário, né? Então, a gente tem que trabalhar com esse conceito aí, né? A disciplina, ela é benéfica na vida de todos, né? Senhor presidente, retornando ali o assunto ali da data de ontem, né? Tive mais uma conversa com o deputado João Amin, que apresentou um projeto idêntico ao meu em relação à retomada das atividades das escolas infantis, né, particulares, porque eu acredito que na época ali houve uma movimentação muito grande e houve um repúdio dessa ideia, né? E eu digo, brilhante projeto do deputado João Amin, né? Fiquei muito feliz mesmo, inclusive antes de apresentar o meu, da necessidade, né? Desse tipo de empresa está trabalhando agora, eu não chamo de escola, é uma empresa aquilo, porque ela gera lucro para o Estado, ela gera empregos, né? A educação infantil, ela não é algo que foge desse conceito de empresa jamais, né? Tanto que a problemática do desemprego que acompanha, né, o fechamento dessas escolas tem se agravado cada dia mais. E se agrava pelo fato de que as pessoas não estão entendendo o que estão acontecendo nesse momento. Numa cidade aí onde tem uma ou duas escolas ali, não se sente o impacto de forma tão forte
né? E eu falo da minha cidade, de Joinville mesmo, ali, onde nós temos ali quase 280 mil pessoas que dependem, precisam sair para trabalhar toda manhã ali, né? Quase 300 mil pessoas que estão enfrentando esse tipo de problema. De onde deixar o filho, onde deixar o filhinho ali, quando vai trabalhar, os filhos, né? E esse recurso, como ele não está disponibilizado, estão deixando essas crianças na casa do avô e da avó, alguns, né? Para quem tem pai e mãe vivo ainda. Se for em relação a diminuir o risco do Covid-19, né? Eu não vou falar novo, que isso já é o velho Covid-19, né? Isso aí piora, porque justamente os avós são um grupo de risco. Aqueles que não têm papai e mamãe, deixa com o vizinho. Só que você não sabe qual que é o histórico da vida do esposo, do marido desse vizinho, quem que frequenta aquela casa. Na verdade, estão deixando os filhos com estranhos, né? E, como eu disse, só o número de trabalhadores ele já supera em muito o número de habitantes de muitos municípios no estado de Santa Catarina. E eu falo com muito orgulho da minha cidade, porque é minha mesmo, minha cidade, Joinville, né? E esse problema ele tem se tornado algo que chegou-se à barra já daquilo que não é mais aceitável se conceber a coisa acontecer dessa forma. Pessoas mal intencionadas vão lá, abrem creches clandestinas, que não estão com a menor preocupação se vai ter uma quantidade de alunos, de clientes ali dentro da escola deles ali, onde era para ter 10 crianças, colocam 30, 40 crianças amontoadas dentro de uma casa, sem a menor preocupação. Sabe? Então, o meu pronunciamento hoje vai diretamente para o governo do Estado, vai para a FECAM, para a Federação Catarinense dos Municípios, porque os prefeitos também têm uma responsabilidade muito grande em cima disso, muito grande. Utilizar o isolamento como a única forma de se combater a proliferação de um vírus, esse discurso ele já está caindo por terra. Caindo por terra. E eu não vou falar somente do usuário do serviço, desses funcionários. Como eu disse, fui visitar um amigo meu que dava aula numa escola essas CIs, né? O cara está morando na garagem de um amigo que emprestou para ele, desempregado, com a família toda dentro de uma garagem. Pô, é um clima de guerra isso aí. Sabe, esse desespero, o que um pai e uma mãe vai fazer? Precisa sair para trabalhar, para comprar comida. Vou deixar meu filho com quem? Com quem? É uma responsabilidade, como eu disse, né, da burrice está passando para a maldade. Porque uma vez que você é alertado em relação àquilo que está acontecendo, você deixa de ser idiota e passa a ser malvado. Continuar persistindo com isso, até que hora que vai isso? Teimosia. Sabe, tem prefeito aí que reclama que só leva pau nas redes sociais e com merecimento, no meu entendimento. Tem o governador aí, às vezes, fala assim, está se perseguindo o governador. Quem está perseguindo? O cara está se auto-perseguindo, ele mesmo dá motivo para todo mundo falar. Tu vê aqui que mesmo ali, quando fala assim, o deputado Lima, às vezes, é agressivo na rede social dele, e algumas vezes aqui no parlamento. Mas a gente vai fazer o quê? Vai ficar calado, ver tudo isso aí, chafurdando o Estado? Quando o deputado João Amin apresentou um projeto idêntico ao meu mesmo, que ele foi trucidado nas redes sociais, e foi por pai, por mãe, e não foi. Foi por representações de classe. Por que naquele momento os professores não queriam, agora querem? Qual o pecado que o professor de escola particular comete? Quer dizer que é para criticar quem abre uma instituição dessa? É para criticar quem trabalha para uma instituição dessa? A brincadeira está acabando. A brincadeira está acabando. Eu acredito que quando se encerrar aí o auxílio emergencial do governo federal, e nós tivemos o pico do desemprego, foi em maio, junho, ali nós tivemos o pico do desemprego. Conta nos dedinhos da mão, 3 meses depois acaba o auxílio-desemprego. Aí, beleza, acaba o auxílio emergencial, acaba o auxílio-desemprego, porque passou 3 meses, em alguns casos 4. As pessoas vão fazer o quê para comer? Vão fazer o quê? Vão depender de novo? Vai criar-se mais um auxílio, mais uma bolsa?
né? Então, mais uma vez eu peço, não, então esse meu comunicado aqui é para a Federação Catarinense dos Municípios que conversem com seus prefeitos. Conversem, fala assim, está na hora de você ser patriota, está na hora de você mostrar que gosta pelo menos da tua cidade. Agora, a moda agora é todo mundo ser verde e amarelo. Tem partido que está trocando a cor do próprio partido para ser verde e amarelo, para poder atrelar a imagem ao Bolsonaro de uma vez por todas. Essa cara de pau, cinismo. Só que pode ser, vem para a gente, larga esse ódio do nosso presidente, vem amar ele também, mas faça aquilo que ele prega. Mas assuma as bandeiras dele também. Assuma as bandeiras. Não é só, eu vou fazer de conta que sou Bolsonaro agora, principalmente agora perto do pleito das eleições, agora de 2020. Não é só falar assim, eu vou usar mais uma vez. No nosso comitê era cheio de cretino lá, buscando foto dele para poder recortar com a tesoura e colar do lado do número. Aí chega aqui e vira as costas para aquilo para o desenvolvimento do país. Um presidente bom, o presidente está preocupado com a nação. Pela primeira vez na vida a gente está tendo isso. E os aproveitadores querendo utilizar a imagem dele agora para poder, de alguma forma, se beneficiar em eleição. Ou assume de uma vez essa postura. Beleza, como eu disse, vem para o nosso time, vem para a direita, vem trabalhar com a gente, vamos levantar esse país, vamos fazer Santa Catarina voltar a ser a Santa Catarina dos nossos sonhos, e não a Santa Catarina do desemprego, Santa Catarina das pessoas com plaquinha no semáforo escrito fome. Nós estamos recebendo migrante de todos os estados, porque tem outros estados aí que estão pior, né? Consegue essa proeza. Né? Enfim, é hora de a gente começar a encarar com responsabilidade, saber que os traidores não passarão, tá? Não passarão. Todo mundo que está tentando fazer esse truque do Bolsonaro ali para a próxima eleição vai ser desmascarado. Como eu disse, não é só usar uma camisa verde e amarela com a foto dele, não é só isso, e começar a ter uma postura mais firme em relação a isso. Prefeitos, mostra que gosta da tua cidade. Governador, ainda há tempo ainda de mostrar que gosta do teu estado. Vamos rever esses decretos aí, porque senão nós vamos estar discutindo aqui nesse plenário aqui sobre fome. O que a gente não quer é chegar nesse ponto. É isso. Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra a deputada Luciane Carminati. Antes de fazer o meu pronunciamento, presidente, colegas deputados e deputadas, eu quero dizer para o deputado Sargento Lima, meu colega, que eu o respeito muito, mas eu tenho uma bandeira verde e amarela muito antes do Bolsonaro. E o verde e amarelo não pertence a um partido, ela é a nossa cor, da nossa bandeira brasileira, portanto, de todos os brasileiros e brasileiras. Ninguém pode se adonar dela. Bom, feito isso, quero falar hoje também de educação. Milhares de crianças estão fora da escola em Santa Catarina. Aponta novo relatório de monitoramento do Plano Estadual de Educação. Eu quero que os deputados prestem muita atenção, porque esse relatório não está tratando das crianças fora da escola na pandemia. Esse relatório é resultado da análise de 2018. Cerca de 10 mil crianças de 4 e 5 anos estão fora da escola em Santa Catarina, ainda que as matrículas sejam obrigatórias nesta idade. Esta é a realidade apontada pelo novo relatório da Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação, divulgado nesta semana, dia 25 de agosto. O documento de 72 páginas traz a performance do poder público no cumprimento das 19 metas estabelecidas em 2015 para serem alcançadas até 2024 e que têm força de lei. Os dados analisados, como eu disse, são de 2018. O diagnóstico aponta ainda que faltam pelo menos 2.200 vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos. Mais de 15 mil crianças de 6 a 14
não frequentaram o ensino fundamental em 2018. E o pior ainda, mais de 15 mil adolescentes de 15 a 17 anos não frequentaram a escola e outros 58 mil não haviam chegado ao ensino médio e, portanto, nem concluído a educação básica. Como deputada estadual e presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa e integrante da comissão responsável pelo relatório, nós denunciamos o resultado da meta relacionada à educação em tempo integral. O relatório apontou que, ao invés de aumentar, o número de matrículas nesta modalidade está diminuindo ao longo dos anos. O governo está cortando vagas em tempo integral para conseguir receber todos os alunos e ainda está dizendo que não está contratando mais professores efetivos porque a demanda tem diminuído, argumento que o relatório mais uma vez desmascara. No que diz respeito à valorização dos profissionais da educação e plano de carreira, a avaliação apontou que 20% dos municípios catarinenses ainda não implantaram o piso salarial do magistério, que é uma lei federal, e 30% não cumpre com a hora-atividade, o que impede professores de terem tempo fora de sala de aula para preparar as aulas e se debruçar sobre o processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. Ainda quero chamar a atenção para a meta relacionada ao financiamento da educação. Sabemos o quanto ela depende das políticas federais, mas o governo estadual também tem um dever de casa urgente para fazer, que é vincular as metas do Plano Estadual de Educação ao orçamento estadual e garantir a aplicação de, no mínimo, 25% desse orçamento no setor, sem R$1 a menos e sem manobras para escapar também do Tribunal de Contas. Entendo que estamos passando por um momento atípico, sendo forçados a rever até os critérios mínimos, como o cumprimento dos 200 dias letivos por causa da pandemia. Mas a nossa responsabilidade com a educação nos convoca a dar atenção ao relatório divulgado agora e, mais do que isso, a assumir as tarefas para cumprirmos a lei até 2024. Então, eu quero dizer aos nobres colegas deputados, eu sei que muitos estão preocupados, sensibilizados, assim como eu, com a falta de atendimento neste momento do Covid em Santa Catarina, sobretudo para a educação infantil. Mas eu quero fazer um pedido para que os nobres colegas deputados se envolvam na luta por mais vagas para a educação infantil, não só neste período, mas durante todos os anos, até 2024, quando é o prazo para o cumprimento das metas de 100% dos 4 aos 17 e para o atendimento de 0 a 3. Como falei aqui, né, por várias vezes, inclusive agora com os números destacados, falta 2.200 vagas de 0 a 3 só para cumprir a meta de atendimento prevista até 2024. E falta também vagas para nós atendermos as crianças de 4 a 5 anos, que no seu total são 10 mil crianças sem atendimento, sendo que isso é obrigatório desde 2017. Então, colegas deputados e deputadas, é muito sério. Se a gente não cuida da primeira infância, não cuida da educação básica como um todo, é certo que nós teremos mais jovens, mais adolescentes na rua, suscetíveis, inclusive, à criminalidade. Então, qual é a proteção necessária que nós precisamos garantir?
é a primeira infância, colocar essas crianças na educação infantil. Colocando elas na educação infantil, elas inclusive terão um desempenho melhor do ponto de vista da sua alfabetização e da sua escolarização. Então, este é o relatório, quero mostrar aqui para os meus colegas deputados, este é o relatório, esse relatório está à disposição. Também, se os colegas deputados quiserem saber quanto falta de vagas em creche para atingir a meta do plano municipal de cada município, eu estou vendo aqui o deputado Márcios, se queres saber, deputado Márcios, de Lages, quanto falta, deputado Kennedy, de Joinville, quanto falta para atingir a meta, quanto foi alcançado e quantos estão atendidos, temos todo esse controle atualizado e acessível para que todos possam acompanhar. Me parece que esses dados da educação infantil, deputado Vicente, que também já me falou várias vezes sobre a preocupação com a educação integral, né? Os dados da educação infantil são dados que a gente tem que ter na mão. Esse ano tem eleições, os prefeitos precisam dizer o que vão fazer para atender a meta prevista no seu plano municipal de educação, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, de atendimento de 0 a 3, que não é obrigatório 100% ainda, mas é obrigatório de 4 a 6. E nós temos em Santa Catarina um déficit de 10 mil vagas. Então, é importante que todos nós nos debrucemos sobre este relatório e sobre os planos municipais de educação, para que a gente possa ter um retrato fiel do atendimento e também da necessidade de busca ativa daqueles alunos que foram para a escola, mas que abandonaram ou se evadiram. Nós tínhamos isso antes da pandemia e acreditamos que pós-pandemia esse será um grande legado triste, inclusive da pandemia para a educação. Deve aumentar ainda mais a evasão e o abandono escolar. Então, eu deixo aqui o meu recado, né, a todos que nos acompanham e agradeço aos colegas deputados, deputadas e ao presidente também. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de parabenizar os discursos que me antecederam e, curiosamente, eu também vou falar sobre educação. Então, eu queria que fosse colocado na tela uma amostra do trabalho que está sendo feito por várias entidades, não apenas pelo Estado, mas está sendo coordenado pelo Estado, que é o Plano Estadual de Contingência para a Educação, um plano complexo, um plano de 8, 12, 16 ou mais mãos, inclusive da Assembleia Legislativa, com a presença da Comissão de Educação e também na comissão da qual eu pertenço, Comissão de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente. É extremamente falar nisso porque esse envolvimento da sociedade civil e de várias entidades e sindicatos do setor da educação catarinense, e com isso o governo está constituindo esse plano estadual de contingência para a educação. São 5 grupos de trabalho, reunindo integrantes de setores de educação, saúde, sistema privado e público de educação, sindicatos, federação de municípios, Ministério Público, entre outros. Um grupo abrangente, consistente e representativo da sociedade que está empenhado na elaboração e definição dos protocolos e medidas necessárias para a volta às aulas presenciais no Estado, que tem previsão para o dia 13 de outubro, dependendo da situação da pandemia. Nesse documento constarão as medidas sanitárias, ações pedagógicas, gestão de pessoas, transporte escolar, alimentação escolar, entre outros, para o retorno de alunos e professores às salas de aula, compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, de forma a garantir a segurança e saúde de todos, que é o que interessa.
é fundamental preparar as instituições para uma resposta efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção pelo coronavírus e, principalmente, mitigar os seus impactos, que proteja a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, que assegure as condições para que seja possível a continuidade da missão educativa das escolas de todos os tipos e níveis em nosso Estado. É uma questão de educação, senhoras e senhores, mas também é uma questão de saúde pública, ainda mais na situação que a gente vive. E senhoras e senhores deputados, a quem nos ouvem, falamos de um documento fundamental para que os estudantes catarinenses possam voltar às escolas com segurança. Um documento que trata da vida de 22% da população de Santa Catarina. Alunos que estão matriculados nas 1.270 escolas estaduais, nas 3.896 municipais e nas 1.295 escolas particulares, onde atuam mais de 205 mil profissionais, entre professores, trabalhadores do setor administrativo, pedagógico e serviços gerais. Garantir essas condições sanitárias aos profissionais, garantir situação tecnológica e de apoio psicológico é um grande, enorme desafio que terá que ser conquistado. Missão não é fácil, situação complexa, é árdua. Uma pessoa contaminada contamina, em média, mais 3 pessoas. O ambiente escolar é desafiador por oferecer diversas vulnerabilidades, desde a negligência com hábitos de higiene, como lavar as mãos, a baixa percepção do risco que leva ao descumprimento das regras de distanciamento social, não uso de máscara, enfim, várias situações. Diante disso, esse documento prevê uma série de treinamentos para capacitar profissionais e os agentes educativos, um plano de comunicação efetivo para envolver e orientar toda a comunidade escolar, aquisição de equipamentos de segurança e adequação também da infraestrutura das escolas. São 160 dias já de escolas fechadas. Não se pode errar nesse processo. Países que se anteciparam na volta às aulas voltaram atrás. Caso Israel, que detectou que as escolas passaram a ser um grande foco de contaminação do Covid-19 e suspendeu as aulas novamente. Sabemos do desafio que está sendo imposto aos pais, que estão com os filhos em casa, sem contato social, e têm que ser mais participativos no processo de educação, ainda mais com as aulas virtuais. E muitos nem estão conseguindo trabalhar devido ao fechamento das creches. Sabemos do impacto da pandemia sobre as mais de 1.000 escolas particulares que estão perdendo milhares de alunos e não têm como honrar os seus compromissos financeiros. E estamos em contato com o governo para garantir socorro financeiro a esse setor. Sabemos que nada supera o aprendizado do ensino presencial, que vai muito além da sala de aula e abrange o dia a dia na comunidade escolar. Mas eu quero destacar aqui o dia a dia na comunidade escolar. Quero destacar o trabalho e a dedicação de professores nessa pandemia. Estão trabalhando mais e tiveram que se reinventar com o carro em movimento, trocar a roda com o carro em movimento, para oferecer aulas virtuais atrativas e garantir também o prosseguimento do ano letivo de forma virtual, com qualidade a milhares de alunos. O fato é que o governo de Santa Catarina está agindo com muita responsabilidade, planejamento, maturidade e, o mais importante, em conjunto com a sociedade. Algumas notícias. Butantan produzirá 400 milhões de doses de vacina, mas depende de investimento do Ministério da Saúde, diz o secretário Paulista. Estão sendo negociados investimentos de 1,9 bilhão, mas se espera
que o governo federal faça aporte. A primeira parte dessa produção já está sendo bancada pela iniciativa privada no Estado de São Paulo, em torno de 150 milhões de reais. E também a terceira fase dos ensaios clínicos, terceira fase de estudos clínicos para ver a eficiência da vacina lá do Butantan, está sendo paga totalmente pelo governo de São Paulo. Então, olhem, senhores, se tudo correr bem, a eficiência for boa, no início desse ano de 2020, nós poderemos contar com quase 120 milhões de doses dessa vacina, o que será extremamente importante. E agora, para esses próximos meses, talvez em dezembro, já se possa contar com 45 milhões de doses e mais 15 milhões de doses no primeiro trimestre de 2021. E para terminar uma situação que eu acabei de falar, Israel admite que reabrir escolas foi um grande fracasso. O que aconteceu com Israel? Israel, que é um país lembrado tanto, hoje em dia no Brasil, como um povo infalível, um governo totalmente certo, mas eles diferem de nós em alguma coisa. Quando eles acham que a coisa está errada, eles têm a hombridade de voltar e rever o erro. E foi isso que aconteceu em Israel. Portanto, gente, é uma situação altamente complexa que tem que ver transporte escolar, proteção, equipamentos de proteção para professores, para alunos, cuidar dos pais, enfim, transporte, segurança, tudo isso envolve a volta da educação. Para terminar, eu queria dizer que eu fiz uma indicação, e até peço para o pessoal aí do apoio, essa indicação justamente para uma situação que o Sargento Lima colocou. São 800 creches em Santa Catarina que estão sem o que fazer, pagando os salários, pagando os direitos trabalhistas e os custos de manutenção dessas entidades, e estão a ver navios. Nós precisamos, enquanto governo catarinense, e é nesse sentido que foi feita essa indicação, de abrir crédito emergencial para esse setor tão importante, tão vital para a nossa sociedade. Esse foi o apelo que eu fiz ao governo, ao secretário Paulo Eli, para que possam discutir internamente no governo, certamente com a ajuda de mais entidades ainda, para que... Mais 30 segundos, deputado. E tem professores ou donos dessas entidades, dessas creches, que estão vendendo salgadinhos para sobreviver. Nós não podemos conceber que isso aconteça. Um abraço, obrigado. Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra a deputada Marlene Fengler. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas e a todos que nos acompanham pelas redes sociais da TVA. Primeiro, eu queria reforçar aquilo que a deputada Luciane falou agora há pouco e também o deputado Vicente com relação à questão do ensino infantil, especialmente as escolas privadas de ensino infantil. Corroboro aquilo que o deputado Vicente falou, da necessidade do governo do Estado pensar num programa de apoio a essas escolas, porque se nós já temos, de acordo com o que a deputada Luciane falou, um déficit de 10 mil vagas no ensino infantil de Santa Catarina, imagina qual vai ser o déficit a partir do ano que vem, quando essas crianças que hoje estariam em escolas privadas forem para o ensino público, primeiro porque não vão ter vagas, porque a maioria dessas escolas vai quebrar, se já não quebrou, está quebrando, então é fundamental que o governo do Estado efetivamente pense num programa de apoio para que essas escolas possam se manter e ajudar a contribuir para que o Estado possa atender essa demanda reprimida de ensino da educação infantil. A segunda questão que eu queria falar também diz respeito à volta às aulas, mas mais especificamente
eu fiz um pedido de informações ao Governo do Estado, pedindo informações sobre o plano de retomada das atividades escolares. Eu sei que está sendo construído, esse plano está sendo construído a várias mãos, mas o meu questionamento não é nem tanto com relação ao protocolo sanitário. A minha preocupação, e o que eu gostaria de chamar a atenção aqui hoje, é com relação à necessidade de se elaborar um plano pedagógico, de apoio pedagógico para essa retomada, para que nós vamos ter uma volta às aulas com alunos que vão ter sérios problemas psicológicos, emocionais, que vão voltar com uma defasagem muito grande no convívio social, vão ter problemas de comportamento, os professores vão ter uma dificuldade muito grande, porque tiveram que se adequar à realidade, como disse o deputado Vicente, no andar da carruagem, e certamente terão que ter um apoio pedagógico muito grande, com equipes multidisciplinares que possam dar um suporte pedagógico, psicológico, tanto para os professores quanto para os alunos e também para os pais. Porque todos eles vão ter, todos nós, eu me incluo nisso, porque eu tenho um filho de 12 anos também e que está nessa mesma condição, todos nós teremos uma dificuldade enorme para voltar quando as aulas retornarem, que eu não acredito que seja esse ano. Mas, quando retornarem, as escolas o sistema de ensino deve estar preparado para isso. Os professores devem ter preparo e apoio psicológico e pedagógico. E os alunos da mesma forma. Então, a minha preocupação é nesse sentido e, por isso, eu encaminhei um pedido de informações ao Governo do Estado com relação ao plano que está sendo elaborado e para saber quais são as ações que o Governo do Estado está organizando para o início das aulas. A outra questão que eu queria falar aqui hoje é com relação a uma moção de aplauso que a bancada feminina apresentou na semana passada, a irmã Neuza, que é a diretora do Hospital São Paulo de Xanxerê. A irmã Neuza, na verdade, ela é, como eu e como tantos outros de nós e tantas outras mulheres, filha de agricultores e que saiu de casa para estudar e acabou seguindo a vida religiosa. Ela se formou em filosofia e depois assumiu, em 2004, a direção-geral do Hospital Regional de Xanxerê, e aí ela começou continuou a estudar e se formou em administração hospitalar. E hoje o Hospital São Paulo é referência no serviço de alta complexidade em cardiologia e atende uma população de mais ou menos 1.300.000 pessoas aí de toda a região. Ela tem uma trajetória de trabalho com muita competência e com muito comprometimento com a área da saúde, que culminou agora na sua eleição e tem um diferencial aí que ela foi eleita por 92% dos votos, e isso é significativo porque isso é um reconhecimento da sua competência enquanto gestora, enquanto administradora hospitalar, e eu não tenho dúvidas de que ela vai fazer um trabalho excepcional frente aí à Federação das Santas Casas, das entidades filantrópicas de Santa Catarina, dos hospitais e entidades filantrópicas de Santa Catarina. Então, eu queria só reforçar aqui a minha homenagem a essa guerreira que eu conheço, cujo trabalho eu também conheço há algum tempo, e tem aqui, oficialmente, aqui de público, o meu reconhecimento por esse trabalho fantástico que ela faz. E também nos colocar à disposição, claro, para tudo aquilo que for necessário e que ela precisar. E, finalmente, também reforçar aqui uma questão que já está sendo discutida aqui há vários dias, e pela imprensa catarinense, pela população catarinense principalmente, que é a questão do aumento da Celesc. E, reforçando tudo aquilo que já foi falado, e a importância de se rever a situação, tanto do aumento quanto da possibilidade de parcelar as dívidas em pelo menos 24 vezes, eu quero só contextualizar e aqui contar
a história de uma empresa, né, ilustrar o que significa o fato de não poder parcelar em mais vezes e de ter que dar essa entrada de 30% da dívida. Eu fui procurada por várias empresas, várias entidades, e uma delas é um clube. E esse clube tem, claro, a sua atividade ainda não retornou, e esse clube tem 7 funcionários, ele é aqui de Florianópolis. E quando iniciou o processo, quando iniciou a pandemia, a direção do clube decidiu não pagar a água, nem pagar a luz, mas manter os 7 funcionários para não deixá-los desempregados. Até agora, eles vinham conseguindo pagar o salário desses funcionários, mas, obviamente, sem nenhum tipo de ingresso de renda, porque a atividade do clube era academia, que reduziu, hoje só funciona com 30%, e atividades festivas, que, obviamente, não funcionam mais. Quando saiu essa decisão aí da Celesc, obviamente, eles tiveram que tomar uma decisão. Então, se não for possível fazer esse reparcelamento, ou esse parcelamento em 24 vezes, e sem ter que pagar, incluir o valor total da dívida nesse parcelamento, eles vão ter que mandar essas pessoas embora. Então, nós vivemos um momento de pandemia, a pandemia não acabou ainda, né? O Estado precisa, e aí, nesse caso, a Celesc, e o PROCON está fazendo o seu trabalho também, mas a Celesc precisa rever essa posição, porque se a gente estivesse vivendo um momento normal, eu acho que aí seria compreensível. Agora, num momento excepcional, em que a gente precisa valorizar quem conseguiu ou quem priorizou a manutenção dos empregos, a Celesc precisa realmente rever essa sua posição, considerando todas aquelas questões de que é a ANEEL, enfim, mas eu não tenho dúvida de que, se houver se isso for submetido ao Conselho, se houver uma decisão também do Governo do Estado em apoiar essa condição, essa situação vai poder ser revista e em prol ou em benefício daqueles que se esforçaram, que se empenharam, que cortaram despesas para poder manter os empregos daqueles que mais precisam, porque quem trabalha hoje, por exemplo, essas pessoas que trabalham num clube, os salários não são salários altos, é um salário mínimo, é um pouco mais. Tanto é que a despesa a dívida dessa entidade é de R$12 mil. E se dividir em 10 vezes, com 30% de entrada, vai ser R$4 mil. Então, para pagar o salário dessas pessoas não é um salário alto. Então, gostaria aqui de reforçar o pedido ao Governo do Estado e à Celesc para que olhem com atenção essa situação. Muito obrigada. Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra a deputada Paulinha. Em breves comunicações, fará uso da palavra o deputado Gessé Lopes. Boa tarde, caros colegas, presidente. Com a paralisação das escolas, foi dispensado a empresa terceirizada que se chama Risotolândia. Obviamente, pois as escolas estaduais, elas estão paralisadas. Com isso, o governo passou a entregar um kit merenda, que eu denominei desta forma, kit merenda. E isso, então, é entregue na escola e os pais dos alunos vão buscar na escola. A minha assessoria, aí pesquisando na SGP, viu um pedido do deputado Kennedy Nunes, onde ele pedia lá os valores do kit, bem como quais eram esses kits, quais eram os itens desse kit. E está lá na resposta, né? Pode passar a primeira imagem. Lá fica bem claro, então, que custa o kit lá, na resposta do Governo do Estado, R$ 45,65, isso para custeio do produto e logística. E sendo que o item lá, então, descrito é 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, uma garrafa de suco integral de 1 litro e 2 litros de leite. Ok, pode tirar a imagem.
Tendo em vista que aí na resposta não está dizendo quanto custa cada item daqueles mencionados, o que eu fiz? Eu fui aqui no mercado e comprei exatamente as mesmas coisas que estavam naquele kit ali. Isso que aqui eu não comprei em atacado, como compra o governo, eu comprei aqui a varejo, não é? E sai mais caro, mas vamos considerar desta forma. Então, trouxe aqui 1 quilo do feijão, R$ 5,99, 1 quilo do arroz, R$ 2,99, 1 quilo de farinha, R$ 4,59, 1 litro de leite de suco integral, R$ 6,99 e 2 litros de leite a R$ 3,99 cada um. Isso dá um valor total de R$ 28,54. Esse kit aqui custou R$ 28,54 aqui, comprado em Florianópolis, no supermercado. O que acontece é que, para a sobra do valor, desse valor subtraído dos R$ 45,65 por kit que o governo destina, então ficou uma sobra de logística por kit de R$ 17,11. Se isso aqui custou R$ 28,54, para chegar a R$ 46,65, que é o valor do kit que o governo paga, então sobrou de logística. Para a logística, que é o quê? Deve ser entrega do produto, né? Isso que é a logística. R$ 17,11 por kit. R$ 17,11 por kit para a logística da entrega da merenda por kit. Então fica ali, só para uma comparação também, que eu vou mostrar uma imagem aqui, para que vocês possam ver, aí é o cupom das compras, né, que eu fiz, então R$ 28,54, pode passar a próxima imagem, e aí fica uma reflexão da diferença de valor entre o kit merenda que o Estado oferece com uma cesta básica ali no Angelone, a quantidade de produtos por praticamente mais ou menos o mesmo valor. Logicamente, como ele respondeu aqui, o excedente é para logística, ou seja, para entrega, segundo a resposta do próprio governo, né? Pode tirar a imagem. Agora, eu vou simular aqui, porque eu achei muito cara essa logística. Eu vou simular aqui uma entrega de 500 kits como esse, na cidade de Concórdia, comprados em Florianópolis e mandado entregar numa escola lá em Concórdia. Para isso, a minha assessoria entrou em contato com uma transportadora e 500 kits desse daqui sai o valor que o governo disponibiliza para comprar 500 kits, sai um valor de R$ 22.825. Isso é o valor de 500 kits igual a esses aqui, né? Só de produto, é R$ 14.270. Então, sobra para a logística de 500 kits, R$ 8.555 para a logística apenas de 500 kits como esse daqui, para entregar em Concórdia. Pasmem, ligamos para 3 transportadoras, e para entregar 500 kits como esse daqui, saindo de Florianópolis e entregando na cidade de Concórdia, dá mais ou menos umas 3 toneladas, divididos em 2 pallets, que sai um valor total de R$ 1.400. De R$ 1.400 para entregar 500 kits como esse daqui na cidade de Concórdia. E o governo disponibiliza para a logística, neste caso, para 500 produtos, 500 kits, R$ 8.555. Esse aqui é o problema. É o problema. Onde está o excedente? Para onde vai o excedente do valor de uma entrega, de uma simples entrega? Isso que eu estou falando, comprando em Florianópolis, entregando em Concórdia. Isso aqui tem que ser comprado nas cooperativas, e é comprado nas cooperativas do seu local, da sua regionalidade. Ou seja, não tem esse frete daqui para Concórdia, como eu estou fazendo.
Eu comprei aqui no varejo, o Estado compra em atacado, sai mais barato do que isso aqui. Aqui nesse dia aqui, nessa data que eles responderam, até esta data, que é a data de 31 de julho, eles falaram que já tinham entregue 278 mil kits e 23. Se somar proporcionalmente todo esse excedente do valor disponibilizado para logística, dá um valor de 3.978.000 reais, quase 4 milhões de reais, com um pequeno excedente de logística. Cadê os 4 milhões de reais que eram para merenda? Para merenda, deputado, merenda de escola. Se o GSEC vai no mercado e compra isso aqui, 500 kits desse aqui, e manda para a Concórdia, sai, no mínimo, 1/3 mais barato do que se é o Estado que está comprando e destinando para as escolas. Um kit merenda. Isso desanima. Parece que nós não tem fim, não tem fundo o descaso do dinheiro público quando se trata de o governo administrar o dinheiro dos impostos. É lamentável. 4 milhões excedentes de uma logística acima da média que eu fiz aqui. É mais que isso, mas aqui fiz do meu jeito aqui, comprando aqui num lugar que vai sair mais caro de onde o governo compra, de uma localidade mais distante de que o governo envia. Então, é lamentável. Eu quero explicações, estamos fazendo pedidos de informações sobre essa questão aqui, porque a matemática não fecha. E nós queremos saber, então, se não tiver explicação, para onde que vai esse excedente dos fretes, né, das logísticas, como diz aqui na resposta do próprio governo do Estado. Obrigado, presidente. Fim das breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Consulto os senhores deputados se gostariam de fazer uso da palavra, senão eu vou utilizar. A palavra está com Vossa Excelência, deputado Ivan Nats, pelo tempo de até 8 minutos. Senhores deputados, eu queria falar hoje para a comunidade de Joinville, somente para a comunidade de Joinville, para a grande Joinville, para a região metropolitana de Joinville. Um problema que a gente tem lá na Serra Dona Francisca, sempre muito bem falado aqui pelo deputado Fernando Klering, também pelo deputado Lima, pelo deputado Kennedy. Todos os deputados aqui da nossa Assembleia Legislativa têm falado muito da Dona Francisca, que, embora tenha tido uma recuperação da sua malha viária, foi feita a limpeza, eu observei lá que foi feita também a pintura, em alguns lugares foi estabelecido um guarda-rail, e a rodovia deu uma melhoradinha, mas é só uma melhoradinha. No trecho aí de Piraberaba, principalmente o piso está a nada, né? Precisa de uma manutenção efetiva, mas o que eu queria falar especificamente é a tramitação no DEINFRA, senhores deputados, do processo 12.932 de 2018, que solicita autorização para a realização de doação de troca de iluminação pública por lâmpadas LED, tendo em vista a necessidade de melhoria da iluminação na Serra do Rio do Rastro, e na Serra Dona Francisca. Senhores deputados, desde 2018, o DEINFRA roda e roda e roda. Está aqui um histórico do DEINFRA, desde 2008,
tratando da revitalização da iluminação pública da Serra Dona Francisca e da Serra do Rio do Rastro. Mas eu quero falar especificamente da Serra Dona Francisca. Uma OCIP, uma organização social, fez a doação das lâmpadas, de 250 lâmpadas de LED, para o Estado instalar lá na Dona Francisca, 250 lâmpadas, e também na Serra do Rio do Rastro, outras 250 lâmpadas. O custo estimado, senhores deputados, é de 7 milhões de reais dessas lâmpadas de LED. E o Estado só precisaria fazer a reestruturação da parte elétrica para receber essa iluminação que foi doada pela iniciativa privada no valor de 7 milhões de reais. E, pasmem, senhores, pasmem, desde 2018, o Estado de Santa Catarina, através do DEINFRA, não consegue encontrar uma alternativa para receber as lâmpadas de LED que foram doadas no valor de 7 milhões de reais pela iniciativa privada. O descaso com a Dona Francisca, principalmente, é tanto que a coisa foi parar na Justiça. Na Justiça. E uma decisão do desembargador Ronei Daniele, de uma ação civil pública de autoria do Ministério Público, o desembargador determinou que o Estado de Santa Catarina tem exatamente 1 ano para revitalizar a Dona Francisca e tirar ela da estrada mais perigosa de Santa Catarina. Então, a coisa foi parar na Justiça. Teve que o Poder Judiciário determinar, através de um acordo do tribunal, que o Estado resolva esse problema e estabeleceu o prazo de 1 ano, que vai vencer em maio do ano que vem. Agora, o que me chama a atenção, senhores deputados, é a falta de organização do Estado de Santa Catarina e do DEINFRA, ao ponto de uma empresa se colocar à disposição de fazer a iluminação da Serra Dona Francisca praticamente de graça, e o Estado não conseguir se organizar para receber essa doação. Desde 2018, senhores deputados, o Estado não consegue encontrar uma fórmula para fazer a parte dele, que é a parte mais simples do processo do recebimento dessas lâmpadas de LED, que vão certamente iluminar a Serra Dona Francisca, especialmente no inverno, que é quando acontecem o maior número de acidentes ali na Serra Dona Francisca. Os deputados de Joinville conhecem bem a realidade lá e sabem muito bem do que eu estou falando, né? A situação da Serra Dona Francisca é extremamente crítica. Está entre as rodovias mais perigosas de Santa Catarina, razão pela qual nós precisamos, senhores deputados, entender por que se demora tanto para receber essas lâmpadas de sódio que funcionariam para garantir a iluminação da Serra Dona Francisca e dar garantia para quem usa aquela rodovia, porque efetivamente esses dias caiu um ônibus lá, morreu um monte de gente, e tudo que se faça lá para garantir a qualidade do piso e a segurança das pessoas que usam a Serra Dona Francisca ainda é muito pouco, diante da necessidade de iluminação daquela rodovia. É preciso deixar claro que alguns pontos da rodovia estão iluminados, mas a iluminação que tem lá não é adequada para características daquele local, que sofre constantemente
com a chuva, que é uma região que chove muito, e também com a neblina que se estabelece ali na Serra Dona Francisca. Então, senhores deputados, nós vamos apresentar aqui um requerimento talvez de convocação ou de informação ao presidente do DEINFRA para compreender por que uma empresa quer doar a iluminação pública da Serra Dona Francisca e o Estado, desde 2008, não encontra uma alternativa para receber esse equipamento e estabelecer segurança lá na Serra Dona Francisca. Muito obrigado, senhores deputados. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de 6 minutos. Fará uso da palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, uma das faces mais dramáticas dos efeitos da pandemia, lamentavelmente, da inoperância dos governos. É a falta de alimento na mesa da nossa população. Infelizmente, nós percebemos acentuadamente a cada dia que passa essa grande dificuldade que milhares de famílias a nível do país estão vivendo. E aqui eu falo especialmente a falta de alimento e prejuízos em diversos outros aspectos para crianças e adolescentes em milhares de lares. Isto quem aponta é a pesquisa Ibope e Unicef, realizada com adultos que vivem com adolescentes e crianças entre 4 e 17 anos. Apontou essa pesquisa que 21% dos entrevistados afirmaram que vivenciaram momentos em que os alimentos acabaram e não havia dinheiro para comprar mais. Entre os que vivem com crianças e adolescentes em casa, esse percentual foi de 27%. Sem ter a quem recorrer, como programas de distribuição de alimentos. 6% dos entrevistados disseram que a única saída foi deixar de comer. Vejam bem, a única saída, deixar de comer. O que representa cerca de 9 milhões de brasileiros e brasileiras deixando de realizar alguma refeição por falta de dinheiro. Nos lares com crianças e adolescentes, esse percentual sobe para 8%. E o que é mais lamentável é que, ao invés de pensar formas de dar suporte a estas populações, nós vemos programas que, ao invés de garantir, retiram direitos. O que os órgãos de segurança alimentar estão afirmando é que, sem ações específicas, 86% dos moradores das periferias vão enfrentar fome por causa do coronavírus em algum momento. 86% da nossa população que vive nas periferias. E o estudo ele mostra também que a comida, quando tem, é de pior qualidade em muitos dos casos. Ou seja, mesmo o alimento colocado na mesa não garante qualidade de vida e o básico que uma família precisa para seguir a sua vida. Quase metade dos brasileiros
49% sofreu alguma mudança nos hábitos alimentares neste período de quarentena. Isso é reflexo da crise econômica que atinge, como sempre, as famílias mais pobres e a classe média. Mais da metade dos entrevistados, 55%, disse que o rendimento caiu desde o início da pandemia. Portanto, é uma situação lástima que traz, de uma certa forma, indignação por parte de cada um e de cada uma de nós, né? Seres humanos, pessoas, e de maneira especial, dentro da própria classe política, nós vendo esta triste e dura realidade enfrentada por milhares e milhares de pessoas. O momento é de profunda preocupação, mas ela exige de cada um, de cada uma, principalmente dos governantes, atitude. Ela precisa de ações. Não é possível a gente continuar, né, fazendo de conta com esta triste realidade, as pessoas não tendo o que comer em seu lar, em sua família, na sua mesa. E agora o governo federal veta também o projeto que, de uma forma ou de outra, aprovado no Senado e na Câmara Federal, que iria diretamente auxiliar aqueles e aquelas que produzem um alimento. É o nosso agricultor familiar, que não foi contemplado com o outro programa, mas que poderia ter sido contemplado com este novo programa. Mais 30 segundos, deputado. Apenas para concluir, senhor presidente, né? Eu acho que esse é o momento em que exige, por parte de cada um e de cada uma, atitude. Ações que possam contribuir e ajudar aqueles que, de fato, precisam na nossa sociedade. Obrigado. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de 15 minutos. Eu quero falar um pouco, senhor presidente. Está contigo a palavra, deputado Kennedy Nunes. Senhores deputados, vocês todos sabem que eu sou jornalista. Minha formação profissional e acadêmica é jornalismo. Comecei muito cedo na minha profissão, deputado Berlanda. Comecei aos 14 anos, quando ingressei como operador de rádio na radiodifusora de Joinville, e depois, logo em seguida, comecei a trabalhar em televisão, e depois fiz a minha faculdade, tive um momento extraordinário na minha vida nessa profissão. Ainda ontem, quando fazia a minha inscrição no clube de tiros, onde eu costumo fazer os meus tiros, dar os meus tiros, na ficha de inscrição a menina colocou lá profissão, deputado, ocupação, nada. Eu falei assim, não, por favor, coloque profissão jornalista, ocupação deputado, porque eu sou jornalista e estou deputado. Falo isso e vou pedir para que a assessoria e o pessoal do apoio da mesa diretora possa colocar um vídeo que eu vou rodar aqui com um misto de ver profissão. Ela comete esse tipo de feito e, misturado com a vergonha, a minha indignação por entender o papel importante que tem a imprensa, por entender o papel importante que tem os formadores de opinião a fazerem assuntos
desta forma. Eu queria que fosse colocado a opinião do meu colega jornalista Paulo Alceu, que vai falar sobre algo relacionado ao jornalismo, e eu vou pedir aqui a permissão do Paulo Alceu para fazer das palavras dele as minhas palavras, inclusive quando ele cita da escola que teve nas emissoras correspondentes da Rede Globo, no caso aqui RBS, hoje NSC, e também do período que trabalhou lá, como eu, que iniciei na televisão como repórter da antiga RBS. Pode colocar o vídeo do Paulo Alceu. Paulo, nesse encontro aí, como nós vimos, eles defenderam, então, o tratamento precoce. Mas mais importante ainda é a informação correta, né, Paulo? Olha, Ediane, eu estou até desconfortável com o que eu vou falar agora. Mas é uma realidade que a gente não pode fugir em função até do nosso trabalho e em respeito a quem está nos acompanhando. Assistam, por favor, esse vídeo aqui. O presidente Bolsonaro participou de um evento chamado Brasil Vencendo a Covid. Nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares. Eu queria encerrar a minha fala com 1 minuto de silêncio em respeito a 115 mil vidas perdidas nessa nação. As vidas e famílias que não tiveram os seus familiares em casa. Que façamos esse minuto de silêncio. Não reverenciaram os mortos. Não reverenciaram. Isso é mentira. Isso que é fake news. Isso que é fake news. Dizer que não houve homenagem aos mortos da Covid-19 por interesse em atingir a presidência da República é baixo, é triste, é leviano. Isso não é jornalismo. Absolutamente não é jornalismo. Você pode até contestar a cerimônia. Você pode ser contra. Você pode contestar a cerimônia que defendia o tratamento precoce, mas jamais deturpar as informações. Olha, gente, eu estou aqui falando em defesa da minha categoria, falando em nome da profissão de jornalismo, a profissão que eu escolhi com orgulho e respeito. Uma profissão que rouba, muitas vezes, o meu lazer, porque a notícia não tem hora, a notícia não tem dia. Eu trabalhei durante muitos anos na TV Globo. Foi uma escola, uma bela de uma escola, onde eu tive momentos inesquecíveis e fundamentais para a minha carreira. Mas o que acontece hoje é um atentado ao jornalismo. Ter opinião contrária enriquece o debate. E como enriquece? Mas manipular a informação significa falta de caráter, falta de respeito com o nosso maior consumidor, o telespectador, você. Eu nunca imaginei um dia dizer o que estou dizendo, onde eu tanto aprendi. Eu fico até envergonhado. Podemos errar nas nossas convicções, mas reconhecer o erro não é só humano, mas uma questão de respeito com quem nos acompanha e nos exige uma informação isenta e verdadeira. E olha, não abuse, TV Globo, da inteligência das pessoas. Não abuse da mentira como notícia. Isso não se trata de defender ou não o presidente Bolsonaro, que virou até vítima, mas de honrar a informação, de dignificar a profissão. Se você é contra,
expresse sua contrariedade com base em fatos, em argumentos, mas não em manipulações criminosas e desrespeitosas. Tem que ligar o som, deputado. Ok. Eu queria, presidente, para encerrar, falar mais uma vez, e queria que isso ficasse registrado na ata de hoje, das palavras do Paulo Alceu, as minhas palavras. Exatamente o que o Paulo Alceu falou, porque eu também tinha envergonhado que se o canal de televisão e o jornal pode tomar lado, não tem certo. A gente pode saber se essa televisão é a favor ou contra o governo, se esse jornal é a favor ou contra o governo. Não tem nada de erro nisso. Os Estados Unidos trabalham desta forma. Os Estados Unidos fazem esse tipo de escola de jornalismo. Você sabe qual é a posição de uma determinada rede de televisão ou de um determinado jornal. Agora, eu não posso aceitar que seja manipulada a informação, que seja deturpada a informação. Por isso, quero deixar aqui as minhas palavras como jornalista. Hoje eu falo como jornalista, como alguém que também teve o prazer de aprender na escola Globo. Como volto a dizer, meu primeiro serviço na televisão foi de repórter de televisão da RBS, do Canal 5 de Joinville. Mas eu hoje estou aqui dizendo, esta não foi a escola que eu aprendi tão exigente como foi. Por isso, fica aqui o meu registro. Obrigado, senhor presidente. Peço se mais algum membro do bloco pretende usar a complementação do tempo. Não havendo, passamos ao PSL pelo tempo de 7 minutos. Presidente, me consideram o tempo, né? Por ordem do líder da bancada, deputado Sargento Lima, o tempo será utilizado pelo deputado Bruno Souza, que somado aos 10 minutos que está inscrito aqui, então ele terá 15 minutos para falar no dia de hoje. Eu nem sei o que fazer com tanto tempo, presidente. Não assuste os meus colegas, por favor. Não assuste meus colegas. Presidente, muito obrigado pela generosidade do meu colega, líder também do PSL. Agradeço pelo tempo. Os pais que não amam os seus filhos. É verdade, essa é a alcunha que, infelizmente, os pais que obedecem ao direito natural de decidirem pelos seus filhos e pelo destino deles e pelas decisões das famílias, da sua família, estão recebendo. Os pais que não amam os seus filhos, é assim que estão sendo chamados os pais que se atentam e observam as evidências científicas e querem que os seus filhos retomem as aulas. Os pais que não amam os seus filhos, é assim que estão sendo chamados os pais que estão preocupados com os seus filhos em casa, sem estudar, entristecidos, querendo voltar às aulas. É assim que estão sendo chamados em alguns colégios, aqueles pais que estão se organizando para fazer um pedido legítimo, a liberdade de voltarem às aulas. A Secretaria da Educação, infelizmente, ela tomou uma decisão arbitrária e unilateral. Eu não defendo que todos sejam obrigados a voltar às aulas, não. Mas o que eu não posso admitir é essa decisão unilateral que proíbe qualquer um de voltar, independente da vontade dos pais, da criança ou da escola. Se você se sente inseguro e não quer enviar o seu filho para o colégio, tudo bem, não tem problema.
não envie. Você não deve ser punido como pai por isso. Mas, se a escola quer abrir e os pais decidem enviar os seus filhos, os pais devem ter essa liberdade. Nós não podemos simplesmente colocar uma alcunha de pai que não ama os seus filhos, porque os pais estão observando as evidências científicas, estão vendo que mesmo a população global de crianças somar hoje 24% do total de seres humanos na Terra, existem apenas 2% de contaminados que são crianças. Esses pais estão observando as pesquisas, querem enviar os seus filhos para a escola, mas não podem. Por quê? Porque o secretário de Educação tomou uma decisão unilateral e não permitiu ninguém. Novamente, não é obrigar ninguém a ir para a escola, é só não proibir ninguém de ir para a escola. O que eu defendo não é que todas as crianças e profissionais elas retomem a atividade normalmente, não é isso. O que eu digo é que as escolas devem ter a opção de retomar as aulas se assim quiserem. Claro, seguindo os protocolos de segurança. Os pais que acharem adequado devem poder enviar os seus filhos para a escola. Não acha seguro? Tudo bem, não envia. O que eu defendo é o seu direito de escolha, o direito dos pais escolherem, independente da opção, enviar a criança ou não enviar a criança. Ressaltar esse direito de escolha nunca foi tão importante. São milhares de catarinenses hoje que perdem empregos, dezenas de escolas fechando e um número incontável de pais responsáveis sem alternativa, já que, por causa da sua ocupação, não tem condições de cuidar das crianças em tempo integral. Não é só uma questão aqui de querer enviar as crianças porque estão apenas preocupados realmente com a formação da criança, a criança está em casa, entristecida. Não é apenas isso, mas muitos pais, nós temos que pensar isso, simplesmente eles têm que trabalhar para botar comida na mesa e o seu trabalho é em tempo integral. Eles também dependem disso. Presidente, os meus 15 minutos passaram rápido, não, presidente? Não, os outros 10 é em explicações pessoais. Ah, muito bom. Eu estava indo aqui na inércia aqui, mas muito bom. E, gente, eu peço apenas mais um minuto para que eu possa complementar a linha de raciocínio. As evidências, e aí esses pais que querem enviar os seus filhos e trabalham integralmente, eles precisam também ter essa opção, justamente para poder continuar trabalhando e colocando comida na mesa. Novamente, a liberdade é sempre, sempre o melhor caminho e a melhor solução para qualquer dúvida e qualquer disputa. E em uma situação de conflitos, a liberdade é a opção que tende a acomodar todos os discursos. Não quer enviar os filhos? Não envie. Quer enviar? Envie. Quer abrir a escola? Abra. Tem medo? Não abra, não tem problema. De qualquer forma, é a liberdade que deve prevalecer. Hoje, o que nós temos, infelizmente, é uma decisão unilateral e arbitrária de uma Secretaria de Educação. E é isso que eu questiono e me coloco contrário. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, hoje é o João e o Laércio. Não sei se o Zé Milton, o Altair ou o Sérgio Mota estão aí. Se eles quiserem fazer uso da palavra, fica à disposição. Se não tiver alguém que queira falar, vou passar para o nosso eixo. Hoje, participando do bloco, o deputado Bruno, para terminar o discurso dele. Eu agradeço. Agradeço essa gentileza imensa. Eu vou usar 3 minutinhos só. Eu só quero falar justamente das evidências científicas em relação à abertura das escolas. Existe, claro, evidências
para todos os lados, mas as mais robustas até agora, e aliás, o fato de existir evidência para todos os lados, é justamente uma razão para não tomarmos nenhuma medida unilateral e arbitrária, justamente por ter evidências para todos os lados. Mas as mais robustas que eu encontrei até agora são no sentido de apontar que as crianças, elas participam muito pouco na cadeia de contágio, elas contribuem muito pouco com a cadeia de contágio do Covid, além de registrarem uma mortalidade imensamente inferior a todos os outros indivíduos. As crianças, elas têm uma taxa de mortalidade quase 38 vezes menor do que um indivíduo adulto. E, além disso, contribuem, como eu falei, muito pouco para a taxa de contágio. Elas, hoje, representam 2% apenas dos infectados, mesmo correspondendo a 24% da população global. Nós temos aqui um estudo da Universidade de Dresden, lá na Alemanha, que coletou amostras de sangue de 1.500 alunos, e desses, só 12, e isso depois de uma onda de contágio, só 12 apresentavam os anticorpos. Suspender de forma geral, como está sendo feito, é tirar o direito de escolha das famílias e também das escolas. E sim, não há nada de errado de defender também as escolas privadas aqui, que correspondem por 500 mil matrículas no ensino estadual. Há sim que se preocupar com elas também, não há nada de errado com isso. Existe um estudo muito interessante feito em 2014, após a epidemia de ebola, lá em Serra Leoa. Esse estudo, ele mostrou que as consequências do fechamento por causa daquela epidemia de ebola resultou em 65% no aumento de gravidez na adolescência, por conta das escolas fechadas. E também um aumento de 10% nos índices de prostituição infantil. E se você acha que aqui é Brasil e a gente está muito longe de Serra Leoa, quero dizer para os senhores que nós temos 20% de brasileiros que vivem com uma renda média igual de Serra Leoa. Então, nós temos sim uma Serra Leoa aqui dentro do Brasil. 30%, e um estudo mostrou agora, recente, que 30% das crianças em quarentena desenvolveram critérios clínicos para diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Essas crianças estão em casas, elas estão entristecidas, e elas mudaram a rotina e os hábitos dela imensamente. É algo que são consequências do fechamento. 83% das crianças com condições psiquiátricas relatam piora dos sintomas durante a quarentena nos Estados Unidos. Também, estudo agora recente, 50% no aumento das denúncias por violência doméstica durante o fechamento das escolas, aqui no Rio de Janeiro. Tivemos 50% no aumento de denúncia de violência doméstica, aqui no Rio de Janeiro, aqui do lado, por causa do fechamento. 2/3 das necessidades nutricionais das crianças são supridas pelas escolas. Aqui no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Então, imaginem aqui no Brasil, e nós estamos privando as crianças disso. Nós temos que pensar em todas essas consequências. O que nós não podemos, e às vezes eu tenho uma impressão, e eu quero estar errado, que nós estamos nos acomodando com a situação. Estamos numa inércia. Está fechado, vai ficando fechado, vai só se perpetuando essa condição, a gente não discute, é cômodo para os envolvidos. Aí o setor público não permite que o setor privado abra, porque se abrir o setor privado e funcionar, aí o pessoal vai começar a perguntar, tá, mas se o privado está funcionando, por que o público não está? Às vezes eu sinto que existe um receio de permitir que as escolas privadas abram, porque se abrir, o pessoal pode começar a questionar, tá, mas e o público ali, quando é que vai abrir? E se for esse o pensamento, e eu espero que não seja, é um pensamento muito pequeno para atingir tantas famílias, tantas escolas e tantas crianças. Novamente, nós temos que debater esse assunto, ainda mais agora que Santa Catarina começa a mostrar sinais claros
de que está melhorando todos os seus índices e nós estamos diminuindo o número de óbitos e também de contágio aqui no estado. Temos que debater isso. São 500 mil matrículas no ensino privado. Nós temos que debater esse tema. Não dá apenas para fingir que o problema não existe e nem debater. Eu tenho sido alvo, hoje eu fiz uma publicação ontem, na minha publicação está com mais de 1000 comentários já de gente ali, tanto criticando como defendendo. Mas os que criticam querem apenas que a gente não debata. Eles querem calar o debate. Eles não querem deixar nem que a gente ouse debater a questão. Não, temos que debater. Não é com ofensas e com ataques que vão parar o debate, não. Eu quero debater essa questão. Por isso é muito importante a vinda do secretário aqui, conforme a convocação feita. É importantíssimo que todos os deputados também participem desse debate. Presidente, por hoje era isso. Eu agradeço muito ao espaço cedido. Próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Fernando Kreling. Senhor deputado, senhores deputados, senhor presidente, público que nos acompanha pela TVA, hoje falando de um tema que foi extremamente polêmico, vários deputados já falaram aqui no parlamento, a questão ainda da energia elétrica da Celesc. Estive hoje pela manhã em conversa com o Tiago, diretor do PROCON de Santa Catarina, onde o PROCON entrou com uma ação contra a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, solicitando a suspensão da resolução que autoriza o reajuste da Celesc em 8,14%. E também contra a Celesc, solicitando aí que a Celesc não coloque essa conta nas costas do catarinense. 7 milhões de catarinenses pagando essa conta altíssima. Justamente porque a Celesc teve um lucro no último semestre altíssimo e no momento de pandemia nós não conseguimos entender como, num momento como esse, vamos colocar 8,14% de reajuste numa tarifa de energia elétrica, sendo que são 350% a mais do que a inflação dos últimos 12 meses. Então, é absurdo, é inaceitável essa situação. Realmente sou favorável a essa ação e tomara que tenha ganho de causa aí, para que a gente possa reverter essa situação, que é mais um peso, mais uma conta, mais uma dificuldade, tantas que a gente já teve nesse momento de crise mundial na saúde e também econômica, nós colocarmos aí 8,14% na conta do cidadão catarinense. E além disso, falando de Celesc, estudando um pouquinho a questão Celesc, nós estamos criando, e aí eu peço ao Parlamento Catarinense um auxílio. Nós estamos aí apresentando um projeto de lei, esse projeto vai tramitar pelas comissões, e é muito importante, um projeto que realmente fará a diferença nas políticas públicas em Santa Catarina. Política pública se faz com motivação, com vontade, com determinação, mas também se faz com recurso público. Não adianta tudo isso, voluntários, mas se nós não tivermos recursos para seguirmos adiante desses projetos, criarmos programas. E é isso que a gente tem feito. Criamos o projeto Programa Energia é Saúde e Inclusão Social. O que significa esse projeto aqui no nosso estado? Hoje, em Santa Catarina, a Celesc é uma empresa pública rica, que tem como um dos acionistas o governo do estado de Santa Catarina. A nossa ideia com esse projeto é que os dividendos da Celesc, que vão para os acionistas, o dividendo que vem ao governo do estado, o lucro de dividendos ao governo do estado, hoje é uma caixa preta, nós não sabemos para onde vai. Hoje entra na fonte 100 do governo, essa fonte 100 nós não sabemos no que é utilizado. Muitas vezes, o deputado Ismael, que faz um trabalho fantástico na prevenção, e outros deputados aqui, tanto que a gente precisa em trabalhos de políticas públicas, de prevenção, e quando a gente vê, nós não temos recursos para isso. E nós estamos criando, através desse projeto, que 70% desses lucros dos dividendos do governo do estado, os lucros da Celesc dos dividendos que viriam ao governo do estado, 70% sejam repassados aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. 70% aos hospitais filantrópicos. 10% do custo operacional dos hospitais filantrópicos do nosso estado são com energia elétrica.
10%. Então, se nós apoiarmos, através desse projeto de lei, os hospitais filantrópicos, automaticamente esse 10% eles conseguiriam pagar a conta e retornará para os cofres públicos. Então, é um auxílio, além de equipamentos, materiais médicos, obras que nós possamos auxiliar através desse recurso. E, além disso, os outros 30% em trabalhos de inclusão social, desenvolvimento e fomento esportivo. De que forma? Que esse recurso vá para a FESPORT. Hoje, a maior dificuldade nos municípios está em programas de prevenção. Falamos muito, né, em segurança pública quando alguém está preso. Falamos em saúde quando alguém está no hospital internado. Mas a gente não fala em prevenção dentro do Estado. E os municípios também falam muito pouco. Quer dizer, falam bastante, agem pouco. Então, com esses recursos, a gente vai poder agir efetivamente nos programas de contraturno escolar nos municípios, o aporte financeiro do Estado de Santa Catarina para os municípios catarinenses, o equipamento, a requalificação dos equipamentos públicos. Nós estamos falando de ginásios esportivos sem condições de uso, nós estamos falando de inclusão social. Um atleta do paradesporto não tem uma cadeira, um cadeirante não tem uma cadeira específica para a sua modalidade. Nós temos que dar um apoio a essas pessoas. Um preso custa R$ 3.500 para o sistema em Santa Catarina. Uma criança no contraturno escolar, R$ 300. Então, essa é a inversão que a gente tem que ter na gestão pública, que a atividade finalística, a atividade final de inclusão social, de desenvolvimento social, seja realmente feito com recurso público. E aí a gente vai fazer essa vinculação através desse projeto de lei. A mesma coisa nos hospitais filantrópicos. A pandemia mostrou que os hospitais municipais e hospitais filantrópicos foram fundamentais nesse momento de pandemia dentro do nosso Estado. Os hospitais filantrópicos abraçaram a causa, colocaram UTIs, colocaram leitos de UTIs, com apoio público, logicamente, mas estão salvando vidas. Nós temos que dar esse retorno. O Parlamento catarinense precisa pegar esse projeto aqui, tramitar nas comissões e aprovarmos esse projeto. Isso aqui será um marco, mudará a história de muitas situações sociais aqui dentro do Estado de Santa Catarina. E peço o apoio de todos vocês, senhores deputados. Peço apoio ao governo do Estado. Não adianta a gente aprovar esse projeto e o governo do Estado vetar. Nós temos que ter essa junção de forças para que daí sim, esse recurso do lucro dos dividendos da Celesc para o governo seja repassado realmente para ações sociais aqui dentro do Estado de Santa Catarina. Por isso preciso de todos vocês, senhores deputados. Vocês são fundamentais e essenciais nesse momento tão importante, principalmente no pós-pandemia. O pós-pandemia tem a questão econômica, a questão de saúde, mas nós teremos doenças, grandes doenças, mentais aqui no nosso Estado. A depressão vai aumentar muito, deputado Mioto. As pessoas estão enclausuradas dentro de suas casas e os problemas físicos e mentais aumentarão. As doenças pré-existentes estarão aumentando. Então, esses programas, esses recursos serão para prevenirmos isso. Deputado Mioto. Deputado Fernando, quero parabenizá-lo pela iniciativa e reforçar a nossa luta aí contra este aumento da Celesc. Hoje tivemos também a indicação do apoio do próprio governador, colocando a PGE também, Procuradoria-Geral do Estado, para trabalhar junto à ANEEL, para construir alternativas e, repito, a Celesc tem sim mecanismos de gestão, de compensação, de realocação para suspender esse aumento, para no mínimo postergar esse aumento para mais para frente, porque não é hora de onerar o catarinense com esse aumento. Parabéns a Vossa Excelência por essa iniciativa. Perfeita colocação, deputado Mioto. Agora, só para finalizar também essa questão do projeto, nós estamos falando de uma destinação nobre, né, um interesse social gigantesco, e o Parlamento catarinense pode entrar para a história, principalmente dessas questões sociais aqui dentro do Estado, com essa nobre ação. Obrigado, senhores deputados. Consulto se algum deputado do MDB deseja fazer a complementação do horário. Não havendo, esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retomar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.